vida do Senhor, amém? Amém. Vocês não sabem a expectativa que está no meu coração sobre essa série de mensagens que o Senhor tem falado conosco. Tenho certeza que vai ser um mês diferente na vida da igreja. E se com a mesma expectativa que nós estamos no nosso coração, você também tiver, ninguém vai ficar de fora, né? Quem crê nisso? Vai ser um mês de cura, vai ser um mês de libertação, vai ser um mês que a gente vai ser lavado e renovado na presença do Senhor, amém? Então vamos à palavra de Deus? Estamos então iniciando hoje, o pastor João deu a introdução, né? Na semana do domingo, falando sobre as tentações do deserto, que para mim já me encheu bastante. Ele deu, parece que uma pincelada completa, né? Mas para você ver o quanto de informação o Senhor tem para nos dar. Então eu não vou me prender tanto ao que ele falou, mas a base desse mês vai sempre ser em cima das tentações pela qual Jesus foi levado, né? Jesus passou pelo batismo, e ao passar pelo batismo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Por quê? Porque Jesus, ele era Deus e era homem. Então, na sua divindade, ele não poderia ser tentado, mas na sua parte como homem, ele, por modelo, porque ele veio como homem também, como modelo para nós, ele precisou passar por aquilo. Então a gente vai falar da tentação de Jesus, mas sempre trazendo para o entendimento da tentação da gente como ser humano, como homem, né? Aquilo que a gente também passa no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. E assim como o Senhor Jesus passou nessa tentação com êxito, o Senhor tem tentado ensinar a igreja, limpar a igreja, conduzir a igreja, para que nós também sejamos vencedores nas nossas tentações, nas nossas privações. Então todo tesouro que está aqui na Bíblia, na palavra, é para isso, para nos ensinar e para também nos fazer vencedores. É lógico que vencedor é todo aquele que pratica aquilo que ouve, não é? A palavra do Senhor não diz isso? Sedes ouvintes e praticantes, porque muitos são aqueles que entram à casa do Senhor, ouvem a palavra, na hora, né? Aquela emoção, a palavra fala, o coração queima, mas quando chega da porta para fora não conseguem dar sustentabilidade àquilo. Então o Senhor vai nos falar, vai nos conduzir, mas a gente precisa sair desse mês forte para praticar. Praticar nosso ministério, praticar a nossa vida familiar, viver, usufruir dos frutos que têm sido semeados sobre esse altar. Os frutos são a semente que tem sido lançada nesse altar, ela está entrando no seu coração, não é? A palavra, ela é semente, o Senhor está germinando semente no seu coração. Queridos, eu tenho certeza, plena certeza, que essa semente não vai ficar parada aí, ela vai produzir. Vai produzir coisas maravilhosas. Então a gente vai ler Mateus 4, e eu vou me prender somente a 2 versículos, porque a gente já leu esse versículo todo. O ventilador é maravilhoso para mim, porque eu sou muito calorenta. Agora eu estou dividida, eu fico com o ventilador ou com o meu papel parado aqui. Mas mantém o ventilador, eu vou dar um jeito. Aqui, queridos, Mateus 4, eu vou ler para vocês o versos 3 e o 4, que é dentro do tema que a gente precisa abordar para a igreja, né? Então Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, no 3 fala assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No versículo 4 diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu Deus! Aleluia. Olha, isso é muito profundo, queridos, porque Jesus, ele vai para ser tentado, e o inimigo aqui, o inimigo de nossas almas, e tem gente que não gosta de falar nem o nome dele é diabo, tá? Não tenha medo de falar, não. Ele é tentador mesmo. Tem gente que fala, ele é diabo, ele é tentador, ele veio mesmo para te tentar, para roubar a tua salvação. Então ele chega, queridos, e ele não chega diferente.
que ele chega na nossa vida. Ele chega da mesma forma que ele chegou no Éden. A mesma artimanha que ele trabalhou com Jesus é a mesma artimanha que ele trabalha lá no Éden. Quando ele chega no Éden, a artimanha dele, às vezes a gente não se liga que na nossa vida ele continua trabalhando da mesma forma. Sempre foi tentando colocar no coração, ou inseminar no coração do ser humano, da criação de Deus, foi isso mesmo que Deus fez? Deus falou, não foi? No Éden não foi isso? Ele inseminou no coração de Eva a dúvida. Adão e Eva receberam o comando de Deus: vocês podem comer de tudo, usufruir de tudo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas quando ele chega diante de Eva, ele vai: foi isso mesmo que Deus falou? Porque a intenção dele sempre foi, ou sempre será, colocar a dúvida se aquilo que o Senhor falou era ou não, ou se o ser humano acredita ou não, ou se a intenção de Deus para com aquilo que ele deveria fazer. Aí agora ele vem aqui, não diferente, ele chega até Jesus e a dúvida que seria fatal. Quando ele fala assim, no 3, ele fala, e é essa palavra que eu preciso trabalhar com vocês: o tentador aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus. Na verdade, ele não falou você é filho de Deus, ele botou assim: se és. Então ele falou assim: se és filho de Deus, manda. Mas por que ele fala isso para Jesus? Por que ele dá essa fala para Jesus? Aí, com essa fala que ele dá para Jesus, eu preciso falar para vocês o porquê. A palavra do Senhor diz que em Gênesis, nosso Pai, nosso Senhor, Criador, ele vai lá no Jardim do Éden e faz um jardim maravilhoso, uma casa maravilhosa para o ser humano morar. Uma casa que tinha de tudo, tinha provisão, tinha o que comer, tinha o que beber, maravilhosa. A casa dos sonhos de todo mundo. Ele fez o jardim para o ser humano. Mas mais importante que isso, o Senhor desceu à terra, nosso Pai, e fez um filho para ele. A palavra do Senhor diz que ele, com as suas próprias mãos, tem crente aí? Vocês estão ligados no que eu estou falando? Com as suas próprias mãos, o DNA dele foi lá e fez um filho, seu primeiro filho, Adão. E quando ele faz o primeiro filho, ele coloca para esse filho o jardim e o domínio sobre o jardim, o domínio sobre aquela casa. Então, o ser humano, ele passa a ser filho, eu tenho um pai, eu tenho uma casa para morar e eu posso dominar essa casa. Olha que perfeito. É um sonho, né? Você tem um pai, você tem uma casa e você pode mandar naquela casa, fazer o que você quiser. Por quê? Porque você tem autonomia do pai, não é? O pai deu autonomia para Adão conduzir tudo. A palavra de Deus diz, né, que Adão colocava o nome dos animais. Adão tinha liberdade para fazer o que ele queria no jardim. Então, depois a gente volta em Mateus 4:3, que eu parei aqui, mas mais para frente a gente conclui. O que o homem tinha ali? Vou segurar, tá, gente? Mas vou segurar por causa do vento. O homem tinha o DNA do pai. Quando nós nascemos, a gente recebe o nosso DNA do nosso pai humano também. O homem tinha principalmente a essência desse pai, que a palavra do Senhor diz que ele era a imagem e semelhança do Criador dele. O homem ele era herdeiro, tinha as posses, era dele como filho, era tudo dele. O homem tinha autoridade e domínio. A gente vai ler aqui em Gênesis 21, do 28 ao 30, para a gente só testificar o domínio que o homem tinha sobre a casa que o Senhor deixou ele tomar conta. Não é isso? Do 28 ao 30, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Aí vem: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, dominem, subjuguem.
Ele não só tinha um jardim, ele podia fazer com o jardim o que ele queria. Grava isso no seu coração, que isso daí vai ser um tesouro para você até o final desse culto. Então o homem tinha tudo isso, e no principal ele tinha um domínio sobre aquilo que o pai dele deu para ele. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mais à frente a gente vai ver aqui, entra o pecado. A palavra do Senhor diz que em Gênesis 13, o que acontece? O homem peca, o homem desobedece, né? Gênesis 3 eu não vou ler porque é grande, mas a gente já conhece a origem da humanidade, o pecado entra. Automaticamente, queridos, a entrada no pecado no Éden, ela veio a ter o declínio de tudo que veio ser a catástrofe da humanidade. O homem que nasceu sendo pai, sendo filho daquele pai, aqui o elo da paternidade do pai para com o filho é quebrado, é desfeito, amém? Todo mundo entende dessa forma? É quebrado esse elo. A partir do momento que o elo é quebrado, a gente vai ver em Gênesis a consequência da quebra desse elo, né? A quebra dessa aliança paternal, dessa aliança espiritual, que o homem começa a se esconder do pai. Vamos ler 3, do 8 ao 10? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Vou ler o 11 também, diz assim: e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? Então, queridos, agora a gente recapitula. Aquele que foi criado como filho, a imagem e semelhança de Deus, dono do jardim, tinha domínio, tinha propriedade, autonomia. Agora ele é aquele que se esconde. Aí você vai vendo a degradação. A palavra de Deus diz que a partir do pecado, esse homem não só perde a sua comunhão com o seu próprio pai, como espiritualmente falando, esse homem ele morre no seu espírito. Por quê? Quando o homem ele é feito, a palavra diz que quando do pó da terra ele é formado, o Senhor sopra. E quando ele sopra dentro do homem, ali, esse homem que antes era só um barro, né? O nome Adão quer dizer barro vermelho, feito do barro. Então o homem feito, ele vira alma vivente. E ali o espírito do pai começa a habitar dentro dele. O espírito dele, do homem, vamos diferenciar, queridos. O homem é espírito, alma e corpo, mas o espírito de Deus é outra coisa. Então, quando o Senhor sopra o espírito dele dentro desse homem, eles passam a ser um só, amém? O espírito de Deus no homem se torna um só. O espírito humano, o de Deus vem e a gente se torna um só com Deus. Quando o homem morre, o espírito de Deus é tirado. Então o homem ele vive a revelia dele, do espírito humano. Por si só, dá para entender? A paternidade ela é quebrada também, porque espiritualmente falando, agora toda a humanidade ela não é filha mais. Toda a humanidade agora é criação. Agora o homem, antes feito para ser filho, agora esse homem que tinha um jardim, isso, o homem que foi feito para morar, com uma casa linda para morar, agora esse homem feito filho, a porta dessa casa se fecha e ele sai do jardim como um órfão. Entra como filho e sai como órfão. Porque o pecado causou essa separação. O pecado ele sempre vai separar o filho do pai. O pecado ele sempre vai separar o projeto do pai para com o projeto do homem. Então o homem agora não mais filho, agora o homem criação, o homem criatura. Então, queridos, não acredite nesse jargão quando dizem para você que todo mundo é filho de Deus. Não existe. Mais na frente eu vou passar para você a referência sobre isso. Agora o Éden, a porta
se fecha. A palavra do Senhor diz que o Senhor coloca ali 2 querubins, não é? Porque ninguém entra mais. Agora a árvore da vida está guardada, protegida pelos querubins, porque agora o homem pecou, ele não tinha mais acesso a essa árvore. É muito triste saber que o homem sai de filho para ser órfão. Toda a humanidade carece de um pai. Toda a humanidade que nasce da criança já no ventre da mãe, ela nasce como uma órfã. Gente, é uma linguagem espiritual. Quando eu falo pai para vocês aqui, eu não estou falando do teu pai paterno, que você tem ele registrado na sua certidão de nascimento. Espiritualmente falando, o Senhor, o Criador de todas as coisas, a nossa certidão estava no nome dele. O Deus Criador, o Deus Elohim, né? Porque quando a gente fala sobre o Deus lá no Jardim do Éden, na nomenclatura dele, ele é o Elohim, o Criador. Então, quando a gente fala sobre o Deus Criador e o Deus que nos fez na forma espiritual, no nosso DNA divino, quando nós nascemos sem pai. Amém? Deu para entender? Aí a gente volta lá em Mateus 4, nos 2 versículos que a gente leu, 3 e 4. Por que Satanás chega diante de Jesus, o Filho de Deus, e fala assim, se tu és filho? Por quê? Porque ele vira para Jesus na sua humanidade. Ele não está falando sobre a espiritualidade de Jesus. Ele está falando assim, tu não tem autoridade nenhuma, essa autoridade foi perdida lá no Éden. É isso que ele está querendo falar. Ele está querendo colocar dúvida em Jesus sobre a sua filiação. Ele fala assim, ser humano não tem autoridade nenhuma, eu consegui fazer ele perder. Lá no Éden, o ser humano perdeu a oportunidade de mandar, perdeu a oportunidade de dominar e perdeu o pai. Olha só, o diabo, como é que ele chega? O ser humano é um órfão, o ser humano não tem um pai. Aí Jesus, para poder ser exemplo para nós, para poder mostrar porque ele veio como Deus, mas ele precisava ser tentado na sua carnalidade. Mas só que a gente entende de uma forma, queridos, assim como o primeiro Adão, ele pecou, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a paternidade espiritual. Jesus, ele tinha plena convicção de que ele era o Filho de Deus. No mesmo versículo que ele fala, se tu és, manda. Aí ele fala assim, além, é mais do que eu mandar que essas pedras se tornem pão, mas é importante a palavra que vem do meu Pai. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, querido? A sua palavra, a sua dúvida, aquilo que você tenta implantar no meu coração não vai entrar. Mais importante do que eu querer dominar alguma coisa, é saber o que importa é a palavra do meu Criador. Ele poderia fazer com que as pedras virassem pão. Poderia? Ele era Deus. Mas ali ele estava ali para ser um exemplo. Então ele não tinha dúvida nenhuma de que ele era Filho de Deus. Então vamos seguir aqui. Então ele vai sempre fazer essa pergunta. E por que a humanidade ela vem na consequência da maldição original? Não sei se vocês vão perceber da mesma forma que eu percebo. Se você olhar a humanidade da forma como uma criação de Deus que sai do Éden como filho, que nasceu como filho e sai de lá como órfão, qual é a consequência de uma pessoa que é considerada órfã ou que não tem uma paternidade? A pessoa que não tem certeza da sua paternidade espiritual é uma pessoa que ela está sempre assumindo identidades que não condizem com ela. É uma pessoa totalmente inconstante nos seus sentimentos. É uma pessoa que ela recebe a característica, ela recebe um nome e tudo que ela receber, ela se enquadra naquilo ali. A humanidade, quando a gente olha, parece que são realmente filhos que não têm pai. Homens e mulheres que muitas das vezes fazem as coisas à sua própria revelia, de forma totalmente dissoluta, da forma que acreditam estar certo. E por não ter certeza da sua filiação,
filiação para com Deus, não ter firmeza e convicção nisso, são pessoas totalmente vulneráveis à astuta do diabo. Porque o inimigo vai vir toda hora lançar dúvida. A gente às vezes convive com pessoas que ela não tem identidade própria. Ela não sabe nem quem ela é. Um dia ela está totalmente bem, totalmente feliz. No dia seguinte ela está deprê para baixo. Porque ela mesma não se entende, ela mesma não se aceita. Porque ela não tem um centro. Ela não tem um referencial. Ela não tem um alvo para seguir. Mas não é diferente quando a pessoa ela tem pai? Vamos falar mesmo da forma humana, né? A pessoa que tem um pai, que criou desde o nascimento, que cuida e protege. Aí às vezes você vai ver um filho que de repente não é criado com um pai. E lá na frente você vai ver o quanto aquela presença paterna fez falta na vida desse filho. Porque querendo ou não, aquele pai, ele tem uma representação, ele representa uma autoridade, ele representa um cuidado, a proteção. Um filho que tem um pai, ele não se sente muito mais protegido do que um que não tem um pai cuidando dele? E aquele filho que se sente desprotegido como sendo um órfão, um filho sem pai? Ele acaba agindo a sua vida de forma meio dissoluta, assim, sem direção e sem norte. A gente vê uma humanidade totalmente decadente e uma humanidade totalmente fraca. Sabe por quê? Falta do pai. Precisam do pai. Quantas são as pessoas que eu já ouvi falar assim? Obrigada, querida. Eu sou muito mesmo, natural. Porque aqui em cima é quente, né? Quantas são as pessoas que eu já ouvi falar assim, sem estar na casa do pai, né? Falar assim: ai, eu tenho meus sentimentos tão confusos. Tem dia que eu estou tão bem, mas tem dia que eu me sinto tão vazia. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu falei assim: filha, toda a humanidade ela já nasce com espaço vazio. Toda a criação ela já nasce com espaço vazio. Esse vazio se chama ausência de pai. Você pode ter o melhor pai do mundo que pague as suas contas, que te ajude financeiramente, mas o pai espiritual ninguém supre. A falta de Deus na nossa vida ninguém supre. Tu pode ver que às vezes nós, como servos do Senhor, não estamos bem espiritualmente. Quando você vai ver, é porque a gente não está tendo a comunhão suficiente com o nosso pai, não é assim? O que a gente precisa fazer? Pai, socorro, não é assim? Aí vem o pai te carrega no colo, não é? Você é renovado, você é transformado. Todo mundo já passou por isso, gente. Você está triste, chateado. Aí você vai e corre pro colo do pai, não é assim? Mas porque a gente sabe que a gente tem acesso ao pai toda hora, né? Deus, aleluia. E se a gente não tivesse esse pai, o que seria de nós? Imagina se eu fosse viver por mim mesmo, minha revelia. Eu já tinha feito um monte de besteira. Sabe o que a gente às vezes não faz? Às vezes, né? Tem vezes que a gente faz, hein? Porque a gente ouve o conselho do pai. O pai sempre nos dá um conselho bom. O pai sempre vai vir na hora certa e vai te ajudar. Então a humanidade está meio que perdida. A criação está meio que perdida. Porque a ausência desse pai. Então, quando o diabo ele chega em Jesus e fala: se tu é filho de Deus, manda. Porque ele achava que pela autoridade perdida de Adão, Jesus não sabia quem ele era em Cristo, no Senhor, no seu Pai. E aí a gente vai ver as referências aqui que Jesus, ele sabia muito bem quem ele era. Porque a diferença está em a gente saber quem a gente é. Eu tenho uma identidade, eu tenho um pai, eu não sou órfão, eu não sou sozinho, o diabo não pode me acusar de mais nada, porque eu conquistei através de Jesus a minha autoridade novamente. Então, quando Jesus vem e fala assim: não, ele até poderia transformar, mas mais importante é a palavra do meu pai. Que ele quiser é que vai acontecer. Então Jesus sabia que a autoridade seria conquistada através dele. Então vamos ver. Deixa eu achar a referência aqui, tá, queridos?
a autoridade conquistada. Vamos ler Mateus 16. Vou ler 3 para você ver, vocês verem. Fala assim, do 16, do 3 ao 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No 17 ele responde a Pedro: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Aí ele ainda fala, ele diz que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra, Pedro, aquele que também cria que era filho de Deus. Jesus tinha convicção, certeza que ele era filho de Deus. Não foi você não, Pedro, foi o próprio Pai. O Pai, ele testifica no Filho. O Pai, ele testifica em você. Ó, você é meu filho, você é minha filha. Então, quando no meio do deserto da sua vida, o diabo virar para você e falar assim: se tu é filho, toma posse, faz isso, faz aquilo. Aí tu não precisa responder para ele: não, eu vou fazer assim, diabinho, pode deixar que eu vou fazer, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Assim, ó, quem sabe é o meu pai, a palavra é dele, mas eu sou filho sim. Eu sou filho sim. E o pastor falando aqui sobre o filho pródigo, eu também coloquei a referência de Lucas 15 a partir do versículo 11. Eu não vou ler porque Lucas 15 é grande, vou pegar o gancho no que ele já falou. O filho pródigo, ele precisou sair da presença do pai, sendo filho com a mentalidade de escravo. Ele precisou sair, passar um aperto, passar sofrimento lá fora, para entender que nem tudo é o dinheiro, nem tudo é a herança, nem tudo são as posses, que o que ele mais precisava lá fora, ele já tinha e não valorizava, que era o pai. Não é assim? Então ele precisou dar uma volta no mundo, vamos falar dessa forma para que a gente entenda melhor. Ele precisou dar uma volta no mundo, perder aquela herança que ele ainda achava que era dele, porque herança, a gente conhece que herança só recebe quando o pai morreu, não é isso? Ele ainda vai pedir uma herança de pai vivo, está tudo errado, que o pai dele na representação ali estava vivo. O pai dá, porque o pai entendeu que ele precisava viver aquela experiência, mas acredito que a maior escassez, a maior fome na vida do filho pródigo não foi a dificuldade financeira que ele passou, mas o vazio da presença do pai que ele viveu. Estava na casa do pai, mas ele não valorizava o pai. Então, queridos, às vezes a gente está na presença do pai, a gente tem todos os tesouros que o pai nos dá, a gente tem a herança que o pai nos dá, os ensinamentos que o pai nos dá, mas a gente não valoriza esse pai. Então é tempo da igreja retomar essa filiação. É tempo dos filhos ressurgirem novamente. É tempo dos filhos reconquistarem o Éden. É tempo dos filhos voltarem para casa. É tempo dos filhos assumirem essa postura. Muitos têm caído na sedução da dúvida de novo. Muitos têm deixado o diabo colocar vocês como escravos. Quando o Senhor enviou o seu Filho para ser tentado na sua humanidade, para que nós tivéssemos
tivéssemos o DNA de filhos novamente. Amém? Foi isso que aconteceu lá no deserto. A humanidade, ela tem sofrido muito. Às vezes a gente vê que tem pessoas que parece que estão girando num círculo. Um círculo vicioso. Porque está toda hora relutando contra a vontade do Pai. Contra o chamado do Pai. E vive uma vida sofrida. Eu costumo dizer, é um jargão, desculpa até a linguagem, né? Aceita que dói menos. O Pai direciona, o Pai chama a todo tempo, mas as pessoas estão toda hora resistindo ao chamado do Pai, fugindo do chamado do Pai. Então, se você não assume a paternidade do Pai, você vai ter que assumir alguma paternidade. Quem você quer ser? Filho de Deus ou filho de alguma coisa? Ou filho de alguém? Porque se você não tem pai, alguém vai querer ser seu pai. Não é assim? Se nós não aceitarmos a paternidade do nosso Deus, do nosso Criador, nós estamos andando por aí como órfãos. Alguém vai querer ser o nosso pai. Então você precisa se enxergar dessa forma. Amadurecer. Queridos, é difícil. A gente sabe que é muito difícil. Às vezes a pessoa sofreu uma vida inteira. E quando chega na presença de Deus, você reconhecer que o Senhor não é só o Criador da sua vida, mas entrar na dependência dEle ao nível de ser filho, custa muito. Porque se eu for falar por mim, pela minha própria experiência, quando eu me converti, a minha visão de paternidade era muito limitada. A visão, às vezes, de uma pessoa que às vezes é espancada pelo pai, às vezes é maltratada pelo pai, abandonada pelo pai, não é? Tem gente que é abusada pelo pai. Aí você imagina, você vem para a presença do Senhor, aí você vem, o pregador no altar, a primeira coisa que ele fala assim para você: o teu pai te ama. Como que a gente recebe isso? Involuntariamente, na nossa mentalidade, vem a paternidade física. Do que a gente vê no mundo, o nosso DNA humano. Você vai limitar o amor de Deus, que é o seu pai, ao amor que você recebeu no terreno. Então, quando eu me converti, havia um distanciamento muito grande. Eu tinha o meu pai como alguém muito longe, um prédio lá em cima. Não, Deus é meu pai. Mas eu tinha aquela limitação. Até você entender que a paternidade de Deus não tem nada a ver com a paternidade que nós conhecemos e que a gente precisa estar nos braços do Pai, demora um pouco, a gente entende isso. Mas, falo a verdade para você, a partir do momento que você vem de braços abertos para a presença do Senhor, a paternidade ela te abraça de uma forma tão grande que você não consegue se conter. Não tem como. Que o mesmo pai que criou Adão no Éden, mesmo Adão se escondendo, é o mesmo pai que enviou o seu filho primogênito para morrer na cruz do Calvário, e ele hoje é seu irmão mais velho. Aleluia. Sabia que Jesus é nosso irmão mais velho? É louco, né? Que ele veio como primogênito para levar para o Pai multidão de filhos. Filhos esses que somos nós. Nós somos filhos de Deus. Mas para que a gente conquistasse isso, o filho primogênito precisou pagar. Jesus representou na nossa vida o braço estendido do Pai. Jesus representou na nossa vida o meio onde estava o órfão, o ser humano, a humanidade que pecou por causa do pecado original, afastada do Pai, caída no Éden pelo pecado. Jesus, como filho primogênito, ele entra no meio dessa ligação e ele faz assim, ó, ele puxa o braço do órfão para o Pai novamente. Aquele órfão, por causa de Jesus, agora é filho. Aleluia. Jesus, ele faz a conexão. O braço estendido na cruz tem muita referência pra gente. Ele pega o elo perdido e ele agora aproxima
os órfãos, os que estavam mortos no espírito, e Ele traz de volta. Qual é o nosso DNA agora? Somos filhos de Deus. Aleluia. Não aceite nada diferente disso. Não aceite outra identidade na sua vida. Mas pastor, eu passo dificuldades demais. Mas pastor, eu sofro isso, eu sofro aquilo. Como pode um filho de Deus sofrer? Olha o diabo colocando a tentação no seu ouvido. Quem disse porque nós somos filhos de Deus que a gente não vai passar dificuldade? Você vai achar em algum lugar na Bíblia isso? Porque você é filho de Deus, você tem que ser colocado nas alturas? O filho de Deus, ele foi à cruz. O filho de Deus pagou um preço de coroa de sangue para que nós voltássemos para o Pai. Não perca essa identidade novamente. Não perca essa conquista. Se o Filho de Deus já pagou o preço, não deixa que o diabo coloque na sua mente que você está sofrendo, que seu pai está sendo injusto com você. Repreende, por favor, essa voz no seu ouvido, que eu tenho certeza, querido, todo mundo passa por momentos de dúvidas. Todo mundo passa por momentos de incertezas, mas nunca duvide que o seu pai te ama. Nunca duvide que o controle continua nas mãos dele. Nunca duvide que a tua casa é dele. Nunca duvide que ele ainda tem o domínio para você, a autoridade para você. Tudo isso conquistado na cruz do Calvário. Mas vamos seguir. Para que nós nos tornássemos filhos, tivéssemos a identidade do filho, alguém precisou pagar o preço dessa filiação. E esse alguém se chama Jesus. Ele precisou ser exemplo no deserto. Ele venceu a tentação da dúvida. E agora nós conquistamos essa autoridade. Vamos ler em Romanos 8, do 1 ao 3. E porque ele conquistou, hoje nós temos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Como que o Senhor fez? Enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como a oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. E aqui é Espírito Santo, tá? Toda vez que você vê o E em letra maiúscula na Bíblia, está falando sobre o Espírito de Deus. E o E em letra minúscula, é o seu Espírito, é o Espírito do homem. Agora a gente não vive mais na nossa carnalidade. Agora a gente não vive mais no nosso espírito antes morto. Agora a gente vive pelo Espírito de Deus. Porque o pecado agora ele foi condenado na crucificação. No sangue derramado na cruz. Isso nos tornou agora filhos de Deus. Então, queridos, não foi fácil assumir a identidade de filhos, ter a propriedade, a autoridade de filhos. Não foi fácil para Jesus, mas Ele fez por amor a cada um de nós. Ele pagou esse preço. Deixa eu ver só uma referência aqui que eu não falei com vocês. Então, pastora, quer dizer que todos nós somos filhos de Deus? Não, queridos. Trazendo na linguagem da humanidade, não. A palavra do Senhor diz que todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, não é isso? Está em João, né? Está em João 1. Que eu estou procurando a referência aqui que parece que foi parar na China. Mas é João 1, tá?
Isso mesmo. O que nos torna filhos de Deus, queridos, é nós acreditarmos no Filho do Senhor também. Não adianta falar que é filho de Deus, mas se você não crê no Filho de Deus. Todos quantos o receberam, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Aquele qual aceita o sacrifício. E agora, o que a gente faz? Agora que a gente sabe que é filho de Deus. Vamos ler aqui João 1, 11 e 14. Achei, tá? É porque esse vento está me atrapalhando muito, veja. Gente, ora pela igreja para a gente conseguir botar os ar-condicionado. E aí, os ventiladores não precisam ficar tudo ligado. João 1, do 11 a 14, vai falar que nós somos, porque nós adquirimos a paternidade espiritual. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram diretamente de Deus. Olha aí o ser humano agora nascendo de novo. Nascendo de novo. O ser humano estava morto. O pecado original que fez com que o homem morresse no seu espírito, agora através do Espírito de Jesus em nós, ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, o ser humano que antes era órfão, agora ele recebe a identidade original de filho. Tem outra referência também de Efésios 2,14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu toda a inimizade. A inimizade que foi constituída lá no Éden, do filho para com o pai, agora por meio de Jesus, o elo volta. Jesus ele traz a amizade novamente, da criação, da criatura para com Deus. E quando ele faz esse elo, a criatura não é mais criatura, é filha, é filho. Quando a gente usa a linguagem criatura ou criação, muitas pessoas ficam até tristes com a gente. Mas a humanidade sem Deus, a humanidade sem Pai, a humanidade que não aceita Jesus como Filho de Deus, ela é criação somente. Não é filha. Não é filho. Porque o selo do Filho tem que estar aqui. O dia que você for para a glória, o selo tem que estar aqui. O selo da filiação agora de Jesus em nossa vida, ele é o nosso DNA espiritual. Se não tiver o DNA de Jesus no nosso espírito, nós continuamos sendo órfãos. Romanos 4, 25. Estou terminando. Acho que mais 5 minutinhos só. É rápido. Ele foi entregue à morte por nosso pecado e ressuscitado para nos justificar, ou a nossa justificação. Ele justificou a nosso pecado, porque, queridos, quando a gente fala do Éden e do pecado original, é nosso. A pastora, mas hoje eu sou filho, mas o pecado original ainda existe. O pecado ainda existe. O tentador, ele toda hora vai continuar vindo a você mesmo você sendo filho. Tu acha que depois que a gente entende que a gente é filho e toma posse da autoridade, do domínio novamente, o diabo ele vai parar de vir? Não. Ele foi em Jesus. Ele vai continuar vindo. Mas se tu é filho,
Sempre. A artimanha do diabo sempre vai ser colocar a dúvida e separação do filho para com o pai. Sempre vai ser. Até que tudo se consuma, a nossa mente ela é metralhada. Nossos sentimentos também. Qualquer dificuldade que se passa, o diabo vai vir. Ué, é esse Deus que você serve? É isso mesmo? Que Deus fraquinho? Ele vai vir botar dúvidas para que a gente abra mão daquilo que foi conquistado na cruz, como um sacrifício. Então Jesus ele veio para nos levar de volta. E agora o que a gente precisa fazer? E agora que eu aprendi que eu sou filho? E agora que eu aprendi que se eu não tiver Jesus na minha vida, eu não sou filho? É muito bom. Quem é filho de Deus? Todo mundo levanta a mão. Mas alguém paga o preço que o Filho de Deus pagou? Ou alguém assume o Filho de Deus? Nós agora, que a gente entende que temos uma paternidade espiritual, precisamos saber se queremos essa paternidade espiritual. Porque se a gente quiser essa paternidade espiritual sobre a nossa vida, a gente vai entender que agora a gente não vai viver a nossa vida da forma que a gente quer viver. Porque qual é o filho que tem um pai dentro da sua casa? Ele pode ir na rua a hora que quer, fazer o que quer, gastar o dinheiro que quer, da forma que quer. Qual? Michele está aí, a Rebeca está aí. A Rebeca pode fazer o que ela quer? Não, porque ela tem você na vida dela, né? Não tem que ter autorização? O problema é que às vezes a gente quer o Senhor como pai, mas não quer as regras do pai. Né? Pai! Aí o pai fala, filho, não vai por esse caminho. Só que é o pai quando for para pedir alguma coisa. E tem filho que só procura o pai para pedir dinheiro, gente. Não tem? Eu tenho certeza que um dia tu já falou isso pro seu filho. Só sabe me pedir dinheiro. Ai, vai me pedir alguma coisa. Só sabia que a gente faz isso na casa do pai toda hora. Mas aí quando o pai fala uma palavra dura, fala alguma coisa que você não quer, aí você nem quer. Tem hora que a gente não quer ter pai. Olha, cuidado com o que você pede. É melhor ter um pai que te corrige, que te ensina, mas que vai te conduzir para o caminho bom, do que voltar a ser órfão. E fazer as coisas da sua forma. E vai pro buraco, não é? Então que a igreja entenda que ela precisa de um pai. Quem precisa de um pai aqui? Todo mundo, né? A gente precisa de um pai. Mas a gente tem o acesso a ele. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele morre, a inimizade é rompida, o acesso, o véu se abre. Ele próprio se deu como acesso. Olha só, gente. Ele próprio. Ele quis, ele deixou o filho dele ir porque ele queria conquistar a amizade de novo. Olha, o pai. Porque pelos filhos, os filhos são orgulhosos. Os filhos não vão ao pai. Aí o pai rompe, ele tira o véu da inimizade, ele quebra aquele véu. O problema é que ainda tem muitos que são chamados para ser filho e estão lutando contra isso, contra o amor do pai. É dessa forma que eu vejo. Quando se nega esse acesso ao pai, está lutando contra o amor, contra a proteção do pai. Aí a gente vê o mundo, a sociedade, um caos, as pessoas sofrendo, que na verdade estão fugindo do pai. Eu vejo a humanidade dessa forma. Que vão nos lugares, eu tenho, Deus é o meu pai. Aí todo mundo é o pai, mas está fugindo do pai. Um pai de verdade. Todo mundo vira pai, mas não busca um pai de verdade. Se coloca debaixo da proteção de tudo e de todos, mas se esconde do pai. Estão se escondendo de novo do pai. Então o Senhor ele precisa resgatar essa filiação em nossas vidas. O Senhor precisa fazer a igreja entender que Ele é o Pai e Ele quer nos conduzir, Ele quer nos dar o jardim para cuidar de novo. Ele quer nos dar os recursos, Ele quer nos prosperar, Ele quer fazer com que a gente venha a ser abençoado. Tu acha que o Pai não quer? Queridos, quando o Pai ele retém algo da vida do filho, é porque aquilo não vai fazer
fazer bem para o filho. Então, se o pai tem retido algo sobre a sua vida, não tem deixado, não fica triste. Entenda, ele sabe. Sabe por quê? O nosso pai é maravilhoso, ele conhece o futuro. A palavra do Senhor diz que ele conhece o fim das coisas no começo dela. A gente não, a gente está olhando agora, o imediato, né? O que eu quero para ontem. Nós precisamos parar de ser filhos mimados. Hoje a igreja, no contexto geral, queridos, quando eu falo igreja, eu não falo no Novo Tempo, falo no contexto geral. A igreja, ela tem sido uma igreja de filhos mimados. E com isso, os filhos mimados têm se afastado do pai. Porque a maioria das vezes o pai diz não. Eu falo para você, os não do Senhor, ele mais me dá crescimento do que os sim do Senhor. O não do pai, ele mais precisa nos ensinar do que nos fazer ficar de biquinho com ele. Porque o não do pai tem um porquê. O sim do pai, ele já está aprovando, as coisas vão dar certo naturalmente. Mas o não dele vem junto com o ensino, com proteção, com zelo, com cuidado. Eu tenho recebido muito não, particularmente. Eu tenho certeza que você tem recebido alguns nãos na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aprenda com esses nãos. E quem não aprender, sabe o que vai acontecer? Vai continuar naquele círculo vicioso de sofrimento. Correndo do pai, quando na verdade tinha que correr pro pai. Corre do pai, mas tem que correr pro pai, né? Então Adão pecou, ele correu do pai. E o Senhor está nos chamando para correr pro pai, né? Então a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele criou esse caminho de volta. Ninguém vem ao Pai. Olha que lindo. Ele não fala assim, ó, ninguém vai ao Pai, vai. Não. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através de mim. Porque eu sou filho de Deus. Quem dizes que eu sou? A Elias, a João Batista, a um dos profetas. E você, Vivi? Quem dizes que eu sou? O que você responderia? Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te falaste, Pedro, mas o meu Pai. O Pai sempre vai testificar o Filho, que Ele é Filho. E porque Ele é Filho, Ele é herdeiro. E porque Ele é herdeiro, Ele é co-herdeiro. Com quem? Com Cristo. Aonde? Na casa que o Senhor ainda separou para nós. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes em mim. Sabe o que Jesus fala para a gente hoje? Na casa do meu Pai tem morada. O jardim está aberto. Eu estou indo. Vou preparar lugar. Vou limpar a casa para vocês. Eu sou o irmão mais velho. Eu estou limpando a casa. Estou preparando. Daqui a pouco eu vou receber a Claudinha, o Arilton, a Vivi, a Estel, o pastor João. Quem mais? A casa está lá. Ela ainda existe. Ai, Senhor, que maravilha. Sabe que o jardim não está fechado para mim? Saber que a gente ainda pode se deleitar na presença do Pai? Nós não somos dignos, né? Agora nós temos acesso a essa casa. E nós vamos para essa casa, em nome de Jesus. Apocalipse 4, eu encerro. 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. Ué, mas a porta não tinha se fechado?
O Éden não estava fechado? Não foi isso que aconteceu no Éden? A porta estava aberta. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta e disse: suba cá. Aleluia. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. A porta aberta, um trono e alguém sentado lá. Quem será que estava sentado lá? Meu pai. Meu papai. Aleluia. A porta está aberta. Aleluia. Esse é meu consolo. Oh, aleluia. Esse é o nosso consolo. Agora ele está falando, ó, vem para cá. Ele está falando para João, quando ele vai dar as experiências a ele das igrejas, né? Mas ele convida, ó, vem, a porta está aberta. Aleluia, Jesus. Cheira, manela, aleluia, Senhor. A porta já está aberta para mim, Pai. A casa está separada para a nossa morada. A árvore do jardim da vida agora está ao meu acesso. Não tem mais nada que me impeça de desfrutar dessa casa. Fica de pé, queridos. Vamos orar. Vou botar um louvor para a gente poder orar. Fala com seu pai. Fala com seu pai. Você não é órfão. Pode aumentar. Tornou-se um de nós.
dia está aberto para você novamente. O elo da inimizade foi quebrado. Hoje o Senhor dá a oportunidade dos filhos voltarem para casa. Eu vou orar. A oportunidade é sua. Fala com seu pai. Pede a ele para sustentar você, sustentar a sua fé. E que você consiga enxergar ele como seu pai e aceitar ele como pai da sua vida. Amém? Feche seus olhos. Todos quanto entendem que tem um pai e precisam assumir essa paternidade, a identidade de filhos de Deus, precisam vir ao altar para que a gente possa orar por você, ratificando no céu com o Senhor que você é filho de Deus. E como filho, você irá herdar a herança do Pai. Amém? Pastor, sobe que eu vim orar, por favor, e depois eu vou passar o microfone. Continue com seus olhos fechados. Enquanto a pastora ministrava, eu lembrei de uma experiência que nós tivemos uma vez, logo no início da nossa caminhada, e essa imagem dessa menina veio muito forte na minha mente. Uma menina que estava caminhando, ela veio para a igreja, estava caminhando firme na presença do Senhor, e uma vez ela pediu para que nós pudéssemos ir na casa dela, estar fazendo uma oração, e nós fomos na casa dela orar. E quando nós estávamos orando pela vida dela, ela manifestou um espírito demoníaco. E dentro daquele processo de libertação, no intuito de tentar ajudar aquela menina, nós começamos a procurar identificar qual era a área da vida daquela menina. Porque às vezes a gente diz assim, é o pecado. Mas a gente precisa identificar qual é o pecado, para que a gente possa tentar ajudar aquela pessoa. E eu lembro que eu me direcionei àquela entidade demoníaca, e eu lembro assim, qual a razão de você estar aí? Por que você está aí? E o demônio me respondeu assim, a casa estava vazia. A casa estava vazia, eu entrei. Porque onde tiver vazio, eu entro. Olhe para dentro de você hoje. Como encontra o seu coração? Como encontra a sua alma? Como encontra o seu espírito? Talvez você diga assim, não pastor, eu estou na igreja. Um dia Jesus entrou dentro da igreja, eu vou usar essa expressão. Jesus virou para o grupo religioso mais santo daquela geração. E Jesus disse assim, vocês precisam nascer de novo. Houve uma indignação no coração daqueles homens, porque eles eram considerados o grupo religioso mais santo daquele tempo. Eles se indignaram e disseram, o que esse cara está falando? Ele não sabe que nós somos filhos de Abraão? Aí Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, então vocês praticariam as mesmas ações que Abraão praticou. Como eu identifico se eu sou filho de Deus ou não? Através das práticas da minha vida. Aquilo que eu pratico mostra de quem eu sou filho. E Jesus talvez foi muito duro com aqueles homens. Jesus disse assim, vocês não são filhos de Abraão. Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Porque as práticas de vocês evidenciam quem é aquele que tem governado a vida de vocês. Quem é o pai espiritual de vocês. Então olhe para dentro do teu coração nessa hora. Não é igreja. Não é uma instituição religiosa. Não é ter uma Bíblia na sua casa e fazer uma simples leitura como se fosse um livro. É ter a convicção interna de que verdadeiramente Cristo habita no meu espírito. É ter a convicção de que o meu espírito não está mais vazio, morto, governado pela força do pecado que ainda habita em mim. Mas é ter a convicção de que verdadeiramente eu nasci de novo em Cristo Jesus e eu estou debaixo dessa filiação, dessa paternidade espiritual. Olhe para você e o Espírito do Senhor vai testificar no teu coração. Pai, eu ergo minha voz a Ti, porque o Senhor nos ensinou na Bíblia que todas as vezes que nós vamos diante do Senhor, nós podemos Te chamar de Pai.
A oração modelo nos dá acesso ao Pai. O acesso está liberado ao Pai. Todas as vezes que nós oramos, nós podemos orar com convicção de filhos, porque o Senhor nos permitiu orar dessa forma. Pai, Pai. E se porventura, às vezes, não conseguimos falar essa palavra, é porque nós não entendemos que verdadeiramente temos um Pai. Eu não me canso de falar, Pai, Pai, porque um dia eu tive muito bloqueio com essa palavra. Eu tinha um pai que eu amava, mas eu tinha tantos bloqueios com ele. Eu tinha tantas mágoas com meu pai. E um dia eu precisei ter um encontro com Jesus. E ele me pegou pelo braço. Ele me conectou ao meu pai. E quando ele me conectou com o meu pai, eu aprendi o sentido da palavra Pai verdadeiro. Como isso mudou a minha vida. Senti a paternidade do meu Deus, do meu Criador. Senti o amor dele. Porque quando o amor do Pai ele entra em nossos corações, ele nos constrange. Ele muda a nossa percepção. Ele muda nossas convicções humanas. É diferente. Agora eu falo Pai, 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 Pai. Não há restrição para eu chamar meu Pai. Eu chamo meu Pai 24 horas por dia. Pai! E o Senhor nos ensinou todas as vezes ora assim, Pai. Porque o Pai do céu vai ouvir a minha oração, a necessidade do meu coração. Mas ele também nos deu um segredo. Todas as vezes que eu chamar o meu pai, eu conversar com ele, eu pedir ajuda, pedir conselho, eu oro a ele, mas eu falo assim, em nome de Jesus. Porque quem quebrou a ponte foi Jesus. Quem quebrou a inimizade foi Jesus. Não tem ninguém que quebrou essa inimizade. Não existe em lugar nenhum alguém que quebre a inimizade. A ponte é Jesus. Tudo é Jesus. A palavra do Senhor diz que ele já estava lá no início da criação e ele está no final dela. Tudo é ele. Tudo é por ele. Tudo é por meio dele. Ele é a ponte. Ele é a porta que nos leva de volta para a casa do Pai. Ele pega a gente pela mão. Vamos, filhos. Multidão de filhos. Multidão de filhos. Vamos para casa. A porta está aberta. Apocalipse 4. Eis que vi uma porta aberta. A porta
a sua certeza de que você é filho de Deus. Não venha tentar roubar a tua certeza que Jesus te ama. Não venha tentar roubar aquilo, o tesouro que o Senhor tem separado para você durante esse tempo. Que você possa vencer as tentações, seja no corpo, na alma, no espírito. Em nome de Jesus, toda voz maligna que possa tentar entrar na sua mente nesse tempo de tentação, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai. Eu consagro vocês ao Senhor e eu creio que a libertação, a transformação de Deus venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Levante sua mão direita. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja de Deus na face da terra, mas em especial com os filhos, porque nem todo mundo que está na igreja é filho. Nem todo mundo que está na igreja é filho. Por isso que tem que aceitar a paternidade espiritual. Porque tem muitos que estão na igreja, mas estão na igreja como órfãos. Então todos os filhos de Deus na face da terra, em especial com você que está aqui nessa noite, se você crê e recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor. Tenha uma semana abençoadíssima. O teu Pai cuide de você. E domingo estaremos aqui de volta. Eu não lembro qual é o tema de domingo. Eu estou sem o telefone aqui.